Vivemos ao lado de uma civilização que supera a humanidade em 3 milhões de vezes. Nossa civilização tem cerca de 100 mil anos. A delas tem 100 milhões de anos. Nós interagimos constantemente com elas, dependemos delas. Certamente morreríamos sem elas. Mas esta civilização parece estar completamente sem saber de nossa existência. Não são algum tipo de bactéria. Esses seres criaram sua própria sociedade. Eles têm uma hierarquia clara, profissões e escadas de carreira, que ensinam aos jovens cuidar de seus filhos e fazer coletivo, decisões que sobreviveram facilmente a todas as espécies dominantes do planeta nos últimos 100 milhões de anos. Parece como ficção científica. Bem, estamos realmente falando de abelhas, e neste vídeo você vai aprender mais sobre elas. Quantas abelhas existem na Terra? E quanto elas pesam? Onde vive a maior abelha do planeta e qual é a aparência? Como as abelhas encontram o caminho de casa? O que aconteceria com a humanidade se as abelhas desaparecessem? E, finalmente, o que as abelhas fazem no inverno? Não deixe de curtir este vídeo e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo e ver mais conteúdos educativos em seu YouTube. Alimentam-se no escuro de um abandonado celeiro mal iluminado, através de algumas rachaduras nas paredes de tábuas. Um homem tropeçou em uma pilha de alguns casulos presos ao teto. Suas paredes, com gavinhas repulsivas, alguns escorriam para slippery. Algo vivo e distintamente alienígena estava amadurecendo nestes casulos. Este pode muito bem ser o começo de um filme de ficção científica comum sobre alienígenas. E você provavelmente já viu algo assim na tela. Provavelmente deve ter pensado, graças a Deus, não há nada assim aqui na Terra. Você tem certeza sobre isso? Mas toda essa descrição é de um ninho de abelhas. Mas como isso é possível? Afinal, até as crianças sabem com que um favo de mel se parece. É surpreendente que uma forma hexagonal tão perfeita de favos de mel não o surpreenda, mesmo que pareça como algo que saiu direto de uma impressora 3D. Isso acontece porque nos acostumamos muito com isso. Mas se você parasse para analisar atentamente e pensar na descrição, nada menos que surpreendente. No entanto, esses favos de mel parecem francos alienígenas. Mas e se disséssemos que a forma dos ninhos é a menos surpreendente de todas as coisas que elas fazem? Caso você não soubesse antes, você pode ter percebido que esses pequenos companheiros familiares não são os únicos. Existem mais de 20 mil espécies em todo o mundo, o que é mais do que todas as espécies de mamíferos e aves juntos. Mas essas espécies e o número total de todos indivíduos é difícil de entender. Mesmo que fosse conhecido, é quase impossível responder com precisão. Esta questão é devido a dados escassos e informações altamente divergentes conhecidas pela ciência, pois mais de 96% das espécies são mal estudadas e uma porcentagem ainda maior é documentada de forma insuficiente. Podemos compará-las com formigas, cujo número foi inferido aproximadamente a partir dos dados disponíveis, que você verá um pouco mais tarde. Por que exatamente escolhemos comparar abelhas com formigas no total? Existem cerca de 11 mil espécies de formigas no mundo, e o número total de indivíduos é de 10 mil trilhões, ou 10 quatrilhões. Diante de muitos tipos de abelhas, no entanto, apenas dobrar o número de formigas seria uma simplificação excessiva. Vamos então analisar de um ângulo diferente. Ainda temos uma ideia do número de abelhas domesticadas, Apis mellifera, porque existem pelo menos algumas estatísticas sobre o número de colmeias na indústria global de produção de mel. De acordo com várias estimativas, existem até 100 milhões de colmeias com abelhas domésticas no mundo, existindo cerca de 10 mil a 60 mil abelhas em cada colmeia. Portanto, existem entre 1 e 6 trilhões de abelhas domesticadas no mundo. A única questão é: quantas colônias de abelhas selvagens existem? Você acha que existem mais ou menos numerosas do que as domesticadas? A resposta? Muitas. Tantas quantas as domesticadas. Com algumas estimativas indicando números significativamente mais altos, no entanto, vamos considerar o limite inferior para fins de cuidado. Tudo está claro com a abelha, mas e as outras 20 mil espécies?
Lembre-se de que apenas uma pequena fração delas foi domesticada. Então, para simplificar as coisas, consideraremos apenas os selvagens e afirmaremos aproximadamente que cada espécie também tem uma população de cerca de 1 trilhão de indivíduos. O peso médio de uma abelha é de 100 miligramas e vamos considerá-lo como um valor médio aproximado de todos os outros tipos. Ao multiplicarmos 1 trilhão de abelhas por 100 miligramas, que é o peso de um indivíduo, nós obtemos 100 mil toneladas. O peso total de uma espécie, lembre-se de que esta é apenas uma única espécie em 20 mil. As espécies têm aproximadamente a mesma população e peso. Multiplicando 100 mil toneladas por 20 mil espécies, obtemos 2 bilhões de toneladas métricas, de acordo com estimativas recentes. A humanidade pesa cerca de 390 milhões de toneladas métricas no total. Verifica-se que todas as abelhas do mundo superam a humanidade em pelo menos 5 vezes. E o total da população de abelhas em todas as espécies é estimada em 20 quatrilhões. Precisamos lembrar de que isso é o mínimo que baseamos nossos cálculos no menor valor possível. Mais uma vez, este é um valor muito aproximado para a estimativa. Os verdadeiros números populacionais para todas as espécies permanecem desconhecidos, mas a ordem total dos números pode ser bem próxima. Como que essas criaturas são encontradas em quase todos os lugares, onde quer que haja flores? Elas vivem em todos os continentes, exceto na Antártida. Todos os dias, as abelhas polinizam mais de 1 trilhão de flores globalmente. Só para você saiba, é um total de número com 12 zeros. Nem todos os tipos de abelhas vivem em colônias e armazenam grandes quantidades de mel para o futuro uso. Pelo contrário, elas são uma minoria. Uma espécie particularmente social, como a abelha, é quase uma exceção, apenas de um punhado dessas espécies. A maioria das espécies levam vidas solitárias. Um terço de nossa comida depende de polinizadores como abelhas. Culturas dependentes muito mais valiosas do que aqueles que não o fazem. Por exemplo, se você removesse tudo de um Big Mac, que depende direta ou indiretamente das abelhas, você acabaria ficando somente com o pão. Isso porque o trigo não requer polinização. De acordo com algumas estimativas, se as abelhas fossem extintas, a humanidade não sobreviveria mais que 4 anos. Todos nós morreríamos de fome. É uma sorte ter abelhas ao nosso ambiente. Em torno a nós, as abelhas são um grupo muito diversificado de animais que podem diferir dezenas de vezes em tamanho. Por exemplo, a menor abelha anã do mundo, a
Pitia mínima cresce apenas 2 milímetros. Como disse um personagem de desenho animado uma vez, que é difícil ser um inseto. Mas Pitia mínima aprendeu a usar esse tamanho a seu favor. Ele pode se esgueirar para quase qualquer lugar, precisa de muito menos comida e não precisa construir um grande abrigo. Um dia de polém para uma abelha normal pode durar uma semana inteira para ela. Por outro lado, um inseto dificilmente parece impressionante. Os grandes insetos são bugs de pré-históricos, um monstro do tamanho do polegar de um humano adulto com mandíbulas como as de um besouro de veado. Esta é a maior abelha do mundo, a Megachiliplutan, ou abelha gigante de Wallace. Foi descrito pela primeira vez por um britânicos, o Wallace, em 1858. Mas logo depois, a população da espécie diminuiu drasticamente. O último avistamento foi em 1981, na ilha indonésia de Bam. Os pesquisadores encontraram 6 ninhos. Desde então, quase 40 anos se passaram sem novos dados, e a abelha gigante foi considerada extinta. Mas uma recente descoberta fez um grande sucesso. Em 21 de fevereiro de 2019, uma expedição de cientistas da Universidade de Princeton, um naturalista local, encontrou uma fêmea aninhada em uma colônia de cupins de madeira. Pesquisadores refizeram Wallace como rota de base em suas adotações e viram uma abelha gigante na mesma ilha, Halmachahara, que era absolutamente de tirar o fôlego ver este bulldog voador. Um inseto que não tínhamos certeza se existia mais, disse o fotógrafo Clay Bolt, que foi um dos membros da expedição. A envergadura média de um indivíduo dessa espécie é cerca de 6 centímetros. Não é surpreendente que as fêmeas dessa espécie precisassem de uma mandíbula gigante para coletar material de nidificação, pois habitam cupins e também dentro de troncos de árvores. Eles isolam sua casa dos cupins usando resina de árvore. A fêmea descoberta foi liberada de volta à natureza após uma foto e um vídeo dessas abelhas, que são realmente encontradas na natureza. Agora, vamos ver como esse bebê se parece em comparação com uma abelha normal. Quando dizemos regular, de alguma forma assumimos que todo mundo sabe tudo sobre abelhas, mas isso simplesmente não é verdade. Portanto, a partir de agora, nossa história se concentrará inteiramente em uma espécie de abelha, que pode produzir uma colher de sopa de mel e dedica toda a sua vida para produzir um frasco de 270 gramas. Para que consigam produzir 600 gramas de mel, as abelhas voam aproximadamente 52.589 flores, levam para a colmeia e processam 2,7 quilogramas de néctar. Lembre-se de que isso é apenas para um pote de 270 gramas de mel. Para produzir 1 quilo de abelhas melíferas, elas precisam visitar entre 4 e 8 milhões de flores. Sempre apostamos que o mel não parece tão caro, mas vamos analisar melhor. Fábricas inteiras estão trabalhando para produzir essa iguaria, cada uma com uma média de até 50 mil funcionários. O tamanho médio de tal fábrica é 46 por 46 centímetros. Não, nós não confundimos as unidades de medição. Como nós estamos falando do tamanho de uma colmeia comercial padrão, o enxame de abelhas médio pesa de 6 a 8 quilogramas. E chamar essa colmeia de fábrica não é um exagero. Dezenas de milhares de seres vivos trabalham na colmeia todos os dias, cada um dentro de sua descrição de trabalho, literalmente. Durante sua vida útil, quase todos os trabalhadores conseguem mudar várias profissões, de zelador e governanta a guarda de segurança. Só depois dessas funções é que começam a exercer a tarefa de polinização de flores. As abelhas são insetos sociais, o que significa que vivem em colônias. Tem muito em comum com as formigas em relação a isso, mas a sociedade das abelhas é bastante única. Por exemplo, a rainha é a mais importante e membro vital da colônia. A sobrevivência da colônia ou sua eventual degradação e despovoamento depende dela. Há apenas uma rainha em uma colônia.
e as dezenas de milhares de abelhas são seus descendentes. Com raras exceções, durante períodos de transição, pode haver duas rainhas, uma velha e uma jovem, ou uma colônia mista. A rainha é a única fêmea madura na colmeia, só ela sozinha pode botar ovos, e isso é tudo o que ela faz ao longo da sua vida. Quem são as abelhas operárias? Então são os machos? Não. As operárias também são fêmeas, mas sua função reprodutiva é curiosamente suprimida. As colônias de formigas são projetadas da mesma maneira. Bem, elas são parentes, afinal. A operária é a principal unidade de vida da colônia, o principal motor desta fábrica metafórica. Eles fazem absolutamente todo o trabalho e são conhecidas como as criaturas mais trabalhadoras do planeta. Não é de admirar que as abelhas incorporem o altruísmo. É assim que são. Falaremos mais sobre os sacrifícios extraordinários das abelhas operárias mais tarde. O terceiro cidadão da colônia é uma abelha macho, conhecida como zangão. Ao contrário da rainha, existem muitos deles. E ao contrário das abelhas operárias, seus reprodutivos sistema está totalmente funcional para o que eles estão fazendo. É lógico supor que eles vão garantir que a produção continue a todo vapor. Machos maduros, certo? Mas o que mais? Bem, quase nada. Mas as coisas são muito mais interessantes do que parecem aqui. Logo você descobrirá o que queremos dizer. Enquanto isso, vamos descobrir o que é uma abelha. Uma criatura viva, como qualquer inseto, uma abelha parece algo perfeito, especialmente sob fotografia macro, um mecanismo impecável, com formas alienígenas hipnotizantes. Razão pela qual sai dessa forma é que o corpo da abelha é sustentado por um robusto exoesqueleto quitinoso. A esse respeito, as abelhas têm mais em comum com fungos do que conosco humanos. Isso não é uma piada, porque quitina é realmente encontrada nas membranas celulares dos fungos. O corpo de uma abelha consiste em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. O corpo é coberto com pelos, em alguns lugares muito densamente. As partes do corpo são conectadas por membranas finas e elásticas. Há 5 olhos na cabeça. Sim, você ouviu direito e não estamos enganados. As abelhas têm 2 grandes olhos compostos, facetados, bem como 3 pequenos olhos simples, que não são tão perceptíveis. Eles estão localizados na parte superior da cabeça. Os ganchos se soltam e as asas se dobram. Ao longo do corpo, o número total de tais anzóis é de 17 a 28. Uma abelha pode voar tão rápido quanto 65 km por hora sem carga e pode alcançar até 20 ou 30 km por hora com carga, fazendo 200 a 250 batidas de asas por segundo. Elas podem voar até 3, 4 km da colmeia, às vezes muito mais longe. Finalmente, o mais interessante é o que e como as abelhas veem. Os olhos compostos consistem em um grande número de pequenos olhos chamados facetas. A rainha tem o menor número, de 3.000 a 4.000. As abelhas operárias precisam de mais, e então tem até 5.000 facetas por olho, com algumas chegando a 10.000. Os zangões têm os olhos mais aguçados. Em geral, as abelhas têm excelente visão e navegam bem usando seus olhos em mosaico. Mas então, por que também tem aqueles 3 olhinhos minúsculos e simples no topo da cabeça? Ainda não entendemos essa mágica. Por enquanto, só podemos especular que as abelhas podem ver luz polarizada, ou seja, luz cujas ondas eletromagnéticas viajam em uma direção específica, o que as permite navegar usando o Sol, mesmo quando ele está escondido atrás das nuvens.
Enquanto isso, vamos descobrir o que é uma abelha. Uma criatura viva, como qualquer inseto, uma abelha... Quanto à visão de cores, as abelhas não veem o vermelho como nós, mas além de amarelo e azul, elas conseguem distinguir o ultravioleta. Agora vamos às antenas divertidas e descobrir seu segredo. Para as abelhas, elas servem como órgãos do olfato. As abelhas não respiram ar da maneira que fazemos, bombeando-o para os pulmões. Elas absorvem o ar diretamente através de aberturas em seus corpos, chamadas espiráculos. Como não inalam ar, precisam tocar em algo para cheirá-lo. É para isso que servem as antenas. As antenas contêm poros de fábrica antiga. Quão sensíveis são? Bem sensíveis o suficiente para deixar qualquer um com ciúmes. É a pena mencionar algo que as abelhas não usam como órgão sensorial, mas que pode fazer outra pessoa sentir algo bem agudo. Estamos falando do aparelho urticante. Sim, na verdade, é um aparelho inteiro, localizado na extremidade posterior. Pela mesma razão, a picada de uma abelha é fatal para ela mesma. Tendo perfurado a pele com seu ferrão, a abelha instintivamente tenta voar para longe. E o ferrão, junto com uma cápsula de veneno e um pedaço de intestino, escapa do abdômen da abelha. O ferrão decepado continua se contraindo por um tempo, injetando veneno, uma visão horrível de se ver. Para uma pessoa não alérgica, uma picada de abelha é desagradável, mas totalmente inofensiva. Porém, provocar uma colônia inteira pode ser perigoso. 500 picadas imprudentes podem mandar alguém direto para o hospital, e 1000 provavelmente seriam fatais. Para uma pessoa alérgica, até mesmo uma única picada pode ser o suficiente para causar um choque anafilático potencialmente fatal. A propósito, esse tipo de alergia não é tão incomum. De acordo com estatísticas, até 7% das pessoas são alérgicas ao veneno de abelha. Na realidade, as abelhas são muito menos agressivas do que muitos acreditam. Em circunstâncias normais, uma abelha não tem nada a ver com você. E se você não a incomodar, ela também não o incomodará. E os zangões não podem prejudicar você de forma alguma, mesmo que queiram, pois não tem veneno, nem mesmo um ferrão. Como muitos outros insetos, as abelhas passam por 4 estágios de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto. Como exatamente todas essas metamorfoses incríveis acontecem? Isso é bem diferente da metamorfose de uma borboleta, pois envolve trabalho em equipe. Tudo começa com um óvulo depositado pela rainha em cada célula. Existem ovos fertilizados e não fertilizados. Os não fertilizados dão origem aos zangões. Dos fertilizados, vêm as abelhas operárias e, se necessário, as rainhas. Geleia real, uma substância branca, quimicamente complexa e rica em nutrientes, produzida pelas abelhas operárias enfermeiras na glândula mandibular. A dieta é estritamente individual para abelhas operárias, zangões e futuras rainhas.
A geleia, para uma larva jovem de operária, contém muita proteína, até 70% do peso seco e relativamente poucos carboidratos e gorduras. Para larvas de 3 a 5 dias de idade, o teor de proteína é reduzido quase pela metade, mas a proporção de açúcares aumenta à medida que o mel armazenado é usado. A geleia, para larvas de zangão, contém até 60% de proteína. À medida que as larvas crescem, elas mudam de pele 5 vezes, tornando-se 1.500 vezes maiores que um minúsculo verme que eclodiu do ovo. Após 5 dias, as abelhas operárias selam as células com larvas dentro. As larvas seladas gradualmente se transformam em pupas. Nesta fase, as larvas se transformam em abelhas. Asas, pernas e olhos começam a se formar. A cor dos olhos muda. No início são rosa, depois roxos e finalmente pretos. Pelos pretos aparecem no corpo. O processo de formação da pupa leva 12 dias. O inseto permanece dentro da casca por até 9 dias. Durante esse tempo, não recebe comida, mas usa os suprimentos acumulados nos 8 dias anteriores. A abelha totalmente formada mastiga a tampa da célula e se junta à sua família. Rainhas e zangões se desenvolvem de forma semelhante às operárias, com a única diferença na dieta e no tempo. Dependendo de quem exatamente nasceu, uma rainha, uma operária ou um zangão, as vidas dessas 3 criaturas serão notavelmente diferentes, porque a natureza desenhou um programa único para cada uma e ele deve ser seguido à risca. Agora vamos dar uma olhada mais atenta ao destino típico de cada um, começando com a rainha. Lembre-se, qualquer ovo fertilizado pode se tornar a rainha da colmeia, mas qual será escolhida depende, em grande parte, das abelhas operárias. Elas decidem quais células se tornarão células rainhas e o que fazer com elas a seguir. Na verdade, elas preparam não apenas uma célula, mas várias, embora a mente coletiva planeje criar apenas uma rainha. As larvas eclodem 3 dias após a postura dos ovos e as abelhas começam a alimentá-las com geleia real. Elas continuam a se alimentar exclusivamente de geleia real até que a célula seja selada. Essa dieta rigorosa garante que as larvas se desenvolvam plenamente. Em uma rainha, as larvas crescem rapidamente e, 8 a 9 dias após o estágio de ovo, as abelhas selam a célula da rainha com uma tampa porosa feita de cera e pão de abelha. Dentro da célula, a larva se transforma em pupa por mais 7 a 8 dias e depois em um adulto, uma abelha rainha virgem. A primeira coisa que a rainha virgem faz ao emergir da célula é matar impiedosamente suas rivais, outras jovens rainhas. É por isso que as abelhas colocam várias rainhas, para garantir que apenas a mais forte, saudável e ágil sobreviva. Tudo acontece aqui de acordo com as leis naturais. 3 a 4 dias após emergir da célula, a rainha virgem começa a realizar voos de orientação. Ela precisa se familiarizar com a área e os arredores. Isso leva vários dias, pois a rainha precisa se acostumar a voar rápido. Ela está se preparando para um evento épico, o voo nupcial. E não estamos exagerando ao chamar de épico, porque o acasalamento é realmente um espetáculo. No 7º ao 10º dia de vida, a rainha virgem realiza seu voo nupcial.